E aí, turma, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Eu já estou aqui no CIGA. Estou vendo que tem uma galera que eu já conheço, uma turma bacana que a gente já teve encontro aí de outras disciplinas. E vai ser muito legal, porque quem gosta de audiovisual como eu, já quem é apaixonado, não vai ser difícil fazer essa disciplina. E vocês vão ver aí no CIGA também, eu já vou colocar aqui, para vocês acompanharem, que é a iniciação, né, da nossa disciplina. Começa com essa aula, mas aí eu não vou poder dar, porque eu vou estar num evento, fazendo a cobertura de um evento em Areia, de um trabalho. Para quem não me conhece, eu tenho uma empresa de produção de audiovisual, uma empresa de comunicação, na verdade, a gente produz conteúdo, mas o forte é audiovisual, são vídeos, e hoje a gente está no sistema de produção de 12 vídeos para o Brejo Paraibano. E eu tenho uma experiência, eu sou graduada em Relações Públicas, para quem não me conhece, e eu tenho especialização em telejornalismo e mestrado em jornalismo. Então hoje eu uso técnicas de Relações Públicas, que é a comunicação organizacional, e uso as técnicas de jornalismo para fazer essa construção de roteiros para empresas. Então o nosso forte hoje, da minha empresa, que eu estou nela agora, de 10h30 da noite, temos outros colegas também trabalhando aqui na edição de vídeo. A gente está fazendo essa conclusão desse trabalho que é bem pesado. Mas, enfim, trabalhei 9 anos em televisão como repórter e aprendi várias funções dentro dela, entre elas a edição de vídeo. E com essas experiências, eu acabei desenvolvendo uma habilidade rápida de produção de vídeo. Então, hoje eu não tenho dificuldade de fazer esse tipo de trabalho, porque primeiro eu gosto. Então, quem gosta, vai ser bacana essa disciplina, porque a gente vai conseguir avançar e entender algumas técnicas de produção de vídeo, que não é apontar a câmera e apertar o REC. Principalmente de vídeos institucionais, vídeos corporativos, que esse é o foco da disciplina. Então, eu estou mostrando aqui para vocês essa versão aqui já da disciplina, né, que tem a ementa, que tem um conteúdo que vocês têm acesso aí, já no CIGA, as habilidades e competências. A metodologia que eu aplico é uma oficina de audiovisual, então a gente tem que colocar na prática. Eu faço, a minha parte teórica é mais na aula mesmo e no ensino prático. E como essa apresentação de hoje, eu vou já fazer essa introdução rápida de como é que vai ser a nossa disciplina, e depois eu já vou ingressar nessa parte de storytelling, que é basicamente o que eu faço hoje, que é a base para se contar uma história em audiovisual. Então, a nossa primeira aula de hoje, a gente vai fazer essa questão de decupagem de vídeo. A segunda aula, que vai ser na próxima semana, vocês vão trazer para mim uma atividade que eu vou passar hoje, certo? Vou explicar para vocês bem direitinho. O material já subi aí no CIGA, já fiz o upload. Na semana subsequente, a gente já vai começar a questões de técnicas de roteirização. A gente vai fazer esse briefing na próxima semana, e na semana subsequente a gente já vai começar com algumas técnicas de roteirização. E a partir do dia 19 de dezembro a gente está de férias, e a gente retorna a partir do dia 6 de fevereiro para relembrar sobre essa questão de decupagem, roteirização, para a gente já começar a fazer, se preparar para a primeira avaliação, certo? Aí depois, a partir do finalzinho de fevereiro, a gente já entra para a captação, essa parte de que vocês vão roteirizar um vídeo e depois vocês vão partir para a captação. E a gente tem a conclusão da captação como a segunda avaliação, e a terceira a gente começa com a parte de execução, que é a edição de vídeo e finalização, introdução, colocar inserção de trilhas sonoras, o corte, transições, coloração, enfim. E por último, a gente termina em abril, com a avaliação 3, que é o vídeo finalizado que vocês vão apresentar, tá certo? Bom, tem aí já a data do feriado, reposição e prova final, e se alguém tiver alguma dúvida, liga para mim ou manda um e-mail para o que o pessoal já conhece, que é laissilveiraferreira@gmail.com ou laisfederal@hotmail.com, e o meu WhatsApp é 991265298, tá? Pronto, agora vamos entrar aqui na aula, que é sobre storytelling, e eu vou começar com essa arte, que é uma arte muito legal, que tanto a gente pode usar na questão de vídeos, como contação de histórias numa forma geral. Os filmes que vocês assistem,
são histórias, né? Vamos colocar os vídeos, puxar para a realidade. Vídeos baseados em fatos reais. Então, você não vai contar a história de uma pessoa num vídeo de 30 anos. Você vai pegar as principais partes dessa história e vai colocar no roteiro. As partes mais impactantes, as partes que fazem com que as pessoas pensem. Então, fazer vídeo não é você apontar uma câmera e você começar a gravar, senão você vai ter uma quantidade muito grande de informação que depois, para você selecionar, vai ser um trabalho maior do mundo. Então, contar histórias começa a partir de selecionar histórias. Primeiro, você vai selecionar uma história bacana e segundo, você vai selecionar as principais partes daquela história. Não precisa as pessoas saberem de tudo, elas só precisam saber das principais partes. Então, essa é a base da disciplina da gente, é conseguir selecionar as principais partes e conseguir construir uma linguagem que as pessoas vejam aquilo passar e que toque no coração delas. Quando eu conto alguma coisa para alguém, eu consigo envolver alguém se eu contar bem aquilo ali. Então, vocês estão me assistindo e estão vendo que eu gesticulo, que eu olho. Então, eu consigo ter essa interação quando eu falo com alguém. Mas quando a gente conta num vídeo, a gente precisa de outros elementos para poder prender a atenção daquela pessoa. E a imagem é fundamental. E muitas vezes você consegue contar uma história para a pessoa sem precisar falar nada, não ter a linguagem verbal, como acontecia no cinema mudo. Então, as histórias aconteciam, as pessoas assistiam e entendiam e não precisava ter a linguagem. Então, o visual, ele toca as pessoas, e depende de como se faz essa construção. E nesse slide primeiro aqui, eu mostro para vocês que contar histórias, o storytelling, na verdade, que é a arte de contar histórias, ela é muito antiga. Então, as pessoas se reuniam em torno das fogueiras para contar histórias. Histórias sempre foram interessantes para as pessoas, porque histórias são feitas por pessoas e para pessoas. Então, elas encantam qualquer um. A gente não pode contar mentiras, a gente tem que contar verdades. Porque no mundo de hoje é quase impossível ocultar alguma coisa e transformar uma mentira numa verdade. Então, isso impacta diretamente nos negócios. Então, quando a gente trata de vídeo corporativo, a gente não pode mentir. E a gente tem que ser muito detalhista. Porque se a gente passa alguma informação errada e joga o vídeo na internet, as pessoas podem ver, rever, e se é exibido alguma coisa que não seja legal, aquilo pode ser retirado um pedaço e servir de prova, por exemplo, contra a empresa, entende? Então, o cuidado é muito maior do que você fazer um vídeo caseiro. Então a responsabilidade é muito maior. E as pessoas, elas se encantam por vídeos. Aqui tem um exercíciozinho que a gente iria fazer, mas aí não tem como a gente fazer porque está virtual. Mas o exercício é o seguinte, para vocês mais pensarem. Quando vocês escutam uma história, vocês acham que é verdade ou é mentira? Por quê? Como é que você pode identificar que algo que a pessoa está falando é verdade ou mentira? Quando a gente faz um vídeo corporativo, um vídeo institucional, um vídeo qualquer que seja, a gente quer que as pessoas acreditem que aquilo é verdade. Mas como é que você faz com que aquele vídeo toque no coração da pessoa e ela acredite que aquilo ali é verdade? Então, essa é a mágica da contação de histórias. Quando a gente vai pensar numa história, a gente tem que pensar por que eu tenho que fazer essa história. Por exemplo, a história do McDonald's. O cara, o vídeo está na Netflix e é Fome de Poder. É a história de como o cara tomou da família McDonald's, dos irmãos dos irmãos Donalds. Como é que eles tomaram a empresa deles? Como é que o cara tomou a empresa deles? Então, é uma história super interessante. Por quê? Porque isso revela a história de uma empresa, que, na verdade, não foi uma história bacana. Assistam o filme que vocês vão ver. Então, por quê? Porque o McDonald's é conhecido no mundo todo. Então, a proposta desse filme foi de impactar as pessoas e revelar a história daquela empresa. Então, por que você pensa num filme? Ou num vídeo? Para que ele existe? O que você vai fazer com aquele filme? Qual é o propósito dele? Quando alguma empresa contrata você para fazer um vídeo, ela diz assim, olha, eu quero que você faça um vídeo para divulgar aqui a minha empresa. Mas para divulgar onde, para quem, para que público? Porque você sabe, são relações públicas. Uma empresa pode ter vários públicos. Então, se ela tem vários públicos, não tem como fazer um vídeo para um público para que atinja todos os públicos, a não ser que seja um vídeo institucional.
O vídeo institucional, ele não tem entrevistas com as pessoas. Ele é só composto por várias informações da empresa, números, a grandiosidade da empresa, a questão dos colaboradores, da gestão que é bacana, a questão da sustentabilidade. Então, mostra toda a imagem da empresa. Mas quando a gente fala de um vídeo direcionado, por exemplo, para o público interno, não tem como fazer o mesmo vídeo para o público interno e para o público externo. Vocês sabem disso, que a linguagem é diferente. Então, aqui, eu queria que vocês pensassem rapidamente em quais são as palavras que numa história interessante, que vocês possam criar agora, ou pensar em algum momento da vida de vocês, que se tornaria uma história. Eu queria que vocês pensassem em algum momento da vida de vocês que vocês acham que mereceria uma história. Não é a história da vida, mas é a história de algum momento da sua vida. Por exemplo, sei lá, minha mãe, ela fez ligação e ela achava que não ia engravidar mais e engravidou. Isso foi uma revelação para a vida dela, porque a filha dela hoje minha irmã tem uma atenção muito grande pela minha mãe, se não fosse ela, minha mãe estava sozinha e tal. Então, isso é uma história da vida daquela mulher que marcou ela. Entendam que quando a gente pensa numa história, primeiro a gente seleciona qual a história que é legal e depois a gente vai pensar em como contar essa história. E o pulo do gato é você identificar as palavras mais usadas que elas têm que trazer, expor, trabalhar dentro da criatividade, ser uma história curiosa, inusitada, ser engraçada, emocionante, marcante, ser apelativa, sim. Pode ser triste, pode ser feliz, pode ser inspiradora, apaixonante, ter uma empatia com alguém ou com algum grupo, ser surpreendente e ser motivadora. Geralmente esses tipos de vídeos, eles criam uma ligação com quem assiste, porque são vídeos que vão fazer com que somem na vida das pessoas. Então, quando você pensa em algo que vai contribuir para a vida de alguém, esse vídeo, ele por si só se propaga. Ele por si só encanta as pessoas. Porque as boas histórias, elas são feitas por pessoas, para pessoas e sobre pessoas. Então, não é difícil fazer vídeo. Por que não é difícil? Porque imagine que o que toca você vai tocar alguém. Se você faz um vídeo que desperta, que te motiva, que aquilo ali te faz bem, que tu gosta daquilo ali, outras pessoas vão gostar daquilo ali também. Então, a gente não pode pensar em fazer um vídeo para ele virar viral, por exemplo. A gente tem que pensar num vídeo que seja inspirador para a gente. Ou que seja denunciativo, ou que seja triste, mas que mexa com o sentimento das pessoas, de alguma forma. Então, para isso que servem os vídeos que são eficientes. Então, quando a gente pensa em vídeo, quando a gente pensa em construir histórias que toquem as pessoas, eu costumo falar dessas 4 áreas, que é dentro da área de psicologia, que a gente também aprende um pouco sobre psicologia quando a gente trata de comunicação, né? Então, existem 4 áreas humanas, na verdade, dentro do ser humano. São 4 áreas que a gente trabalha o tempo todo, principalmente quem é de relações públicas, porque relações públicas é um curso de relacionamento, né? Você se relacionar com o outro, você saber se colocar no lugar do outro, fazer suas conquistas a partir de conquistar o outro, saber entrar e sair, ser um diplomata, vamos supor assim, né? Ser aquela pessoa que sabe entrar, que sabe sair, que tem bom relacionamento com todos. Então, quando a gente pensa em vídeo, a gente tem essas 4 áreas das pessoas. A área aberta, a área oculta, a área desconhecida e a área cega. O que é isso? A área aberta é tudo aquilo que você sabe e que os outros sabem sobre você. Por exemplo, as pessoas sabem que você estuda relações públicas e você sabe disso também. Então, isso é uma área aberta, é que todo mundo sabe. Quando você vai fazer um vídeo vamos supor aqui que você vai fazer um vídeo com o público interno, que é uma campanha para o Novembro Azul, já que a gente está nesse mês. E aí você precisa fazer um vídeo com o público interno de uma empresa falando de algum cara
que teve um problema, que passou por um câncer, enfrentou um câncer ou está fazendo exames, enfim, está passando por esse processo. Você tem que ir nesse cara que tem a zona aberta, né? Que é a área aberta, que ele teve câncer ou que tem câncer, que ele sabe que os outros sabem, não é verdade? Então você tem que selecionar esse cara. A outra área é a área cega, é da fachada. O que é a fachada? É o que as pessoas veem, mas que você não vê. A própria loja não vê a fachada dela, mas as outras pessoas veem. Então, são coisas que você não enxerga, mas que as pessoas enxergam em você. Por exemplo, fulano é tão pernóstico, tão prepotente. Você não se acha, mas para aquela pessoa, você é aquele cara prepotente. Então, isso é a área da fachada. A área secreta. O que é área secreta? Você tem comportamentos que conhece, mas que quem convive com você não percebe. Você sabe, mas que as outras pessoas não sabem. Você conhece, mas as outras pessoas não conhecem. Então, quando você vai fazer um vídeo que você precisa mostrar a importância de uma campanha de Novembro Azul e você não conhece ninguém da empresa que teve câncer, aí você tem que entrar nessa área. Você tem que procurar alguém que tem câncer, um homem, que precisa dar um depoimento sobre a importância de se precaver, de cuidar da doença, de assumir que tem a doença, procurar se melhorar, procurar médicos, enfim. Então, você tem que entrar nessa área secreta do sótão de alguém, entende? Então, é uma área também delicada, porque as pessoas não mostram, as pessoas não revelam, e você precisa disso para poder fazer o seu trabalho. E a outra área é a área desconhecida, é o que você não conhece e que as outras pessoas não conhecem sobre você. Tem muitos depoimentos de mães que, por exemplo, o filho está passando por um momento muito assim, perigoso, sei lá, cai um portão em cima do menino, a mãe vai lá e ergue o portão e, como já aconteceu, isso é um fato real, e elas mesmas dizem, rapaz, ela mesma disse, nesse caso, eu não sabia que tinha tanta força. Um momento de raiva é que alguém faz alguma coisa, eu não sabia que eu faria isso, eu disse isso, mas não era eu, enfim. São situações que você não se reconhece. Então, essa é a área porão que nem você e nem o outro conhece. Mas, para a gente fazer vídeos, a gente precisa entrar nessa área do sótão. Daquela área que a gente precisa entrar na área de que a pessoa conhece, mas que a gente não conhece. Então, para isso, a gente tem que conversar com alguém, faz uma entrevista antes, deixa a pessoa à vontade, para que ela fale, externe, puxe do sótão dela e revele para a gente, transforme nessa área aberta, aliás, transforme nessa área da fachada, da aberta, para que todo mundo conheça a história dela. Então, se tem uma pessoa numa empresa que ela passou por um momento difícil, sei lá, ela quebrou, abriu uma empresa e quebrou, e ela tem vergonha disso, ela não fala para ninguém, e eu preciso pegar uma entrevista com alguém para compor o vídeo de uma pessoa que quebrou e que tem vergonha, então eu tenho que convencer essa pessoa para que ela dê entrevista e torne pública aquela informação que ela queria esconder. Então vocês percebem que para fazer um vídeo a gente precisa entrar no ser humano, a gente precisa ter essa percepção, essa sensibilidade para poder fazer o nosso trabalho bem feito. Então, isso aqui basicamente é o que eu falei para vocês, e uma boa história depende justamente disso, de a gente conseguir pegar as histórias secretas e transformarmos em histórias públicas, ou seja, deixar tudo público, pelo consentimento daquela pessoa. Então, quais são as dicas para a gente escrever uma boa história? Para a gente escrever uma boa história, vocês vão utilizar isso já na próxima aula. Primeiro, identificar a boa história. Segundo, escrever no papel as palavras que marcam aquela história. Não é para escrever já o texto. Escreve primeiro as palavras que marcam aquela história. Se foi da história de uma mãe de família que morava no interior, tinha 15 filhos, veio para João Pessoa, essa é uma história muito tradicional. Veio para a capital, não precisa ser de João Pessoa. Veio para a capital, era lavadeira, criava os 10 filhos com muita dificuldade. E ela conseguiu, os filhos se formaram, hoje são, sei lá, médicos, engenheiros, advogados. Então, quais são as palavras que marcam essa história? Você tem que fazer um vídeo que as pessoas identifiquem já aquelas palavras. Superação, motivação, força, resiliência. Então, essas são algumas palavras que têm que estar no vídeo de alguma forma. Ou ela
apareça escrita, ou alguém fale, ou seja mostrado. Então, o emocionante em consenso. Tem que se escolher uma história que seja realmente bacana, boa, mas que não é porque é a sua história. A história da minha mãe é fantástica, mas é porque é sua mãe. Você tem que analisar, de fato, qual é a história que é legal. E ter um afastamento sentimental daquela pessoa que você está fazendo a história. E olhar de fora e não de dentro. Porque essa relação que a gente tem emocional com quem vai contar, que a gente quer contar a história, pode atrapalhar, porque a gente tem uma visão, porque a gente conhece a história toda. Mas quando a gente vai passar para o papel, se a gente conhece a história daquela pessoa, a gente não vai conseguir selecionar mais primamente quais são as informações essenciais que vão tocar nas pessoas. Por isso que eu vou mostrar mais lá na frente que é legal se fazer um roteiro, uma pessoa só é muito complicado fazer roteiro. É melhor fazer mais de 2 pessoas, e eu vou explicar por que mais na frente. Então, sempre que se pensa numa história, como é que aquelas palavras, aquela situação, aqueles momentos podem se transformar num vídeo? É muito complicado você mostrar uma história do passado e como é que você vai ilustrar ela agora no presente. E aí pensar em imagens que possam suprir, né, que possam atender a essa narrativa. E principalmente, o que você quer fazer com esse vídeo? Qual é o propósito dele? É fazer as pessoas chorarem, sorrirem, se motivarem, se inspirarem? É fazer com que as pessoas comprem alguma coisa, façam alguma coisa? Elas têm que ter uma ação. As pessoas que assistem um vídeo, elas têm que agir, têm que fazer alguma coisa. Então, esse é o propósito de contar uma história. É fazer com que as pessoas sintam algo ou façam algo, tenham alguma reação. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês de storytelling, que a gente fez para a B2B, que é a minha empresa que eu trabalho, e eu vou colocar para vocês assistirem. Realmente muito emocionante. Não sabia. Muita batalha, luta e superação. Não é todo mundo que passa o que ele passou. Olá, meu nome é José Aldemano. Nasci em Araruna, interior da Paraíba. Aos 14 anos fiz uma escolha, troquei o estudo pelo trabalho. Meu primeiro trabalho era cortar e limpar cana. Aos 16, chegando em João Pessoa, comecei a trabalhar em casa de família, como jardineiro e faxineiro. Após um ano, comecei a trabalhar em restaurantes, como um balconista, caixa e garçom. Morei em São Paulo 9 meses e quando voltei, decidi não mais ser empregado. Comprei um quiosque velho na quadra de Manaíra e lá comecei a vender lanches. Os atletas me perguntavam se eu vendia açaí ali e um dia escolhi vender. Criei um sistema de fidelização, que quem tomava açaí ganhava pontos e trocava por mais açaí. A movimentação foi crescendo e o quiosque virou a lanchonete Manos. Um dia abri a segunda lanchonete, foi realizador. Mas um período também de muitas dificuldades, porque a empresa se dividiu. Muitos funcionários, poucas vendas. Foram dias difíceis. Um velho amigo sempre me ajudava, mostrando vários caminhos que poderia seguir. recomeçamos. Em 2008, escolhi trocar a Manos Lanche pela marca Manaçaí. Hoje viramos franquia e somos 10 lojas em João Pessoa. O que nos surpreende é que os gerentes, mesmo tendo um nível de conhecimento mais elevado do que o meu, confiam em mim. Não só eles, mas você. Que lê essa história, que escolheu estar conosco E fazer parte dela. Como um dos nossos, 190 colaboradores. Puxa, muito obrigado, mano. semana. Não sabia. Para mim é novidade. Me surpreendeu. Na vida sempre teremos escolhas. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir um novo futuro. Hoje eu escolhi a sala de aula, terminei o ensino médio, estou cursando a faculdade e quero homenagear todos vocês que fizeram parte dessa história. Muito obrigado.
Então, esse vídeo, ele foi pensado da seguinte maneira. Esse vídeo, ele foi... Primeiro, na verdade, o gerente de marketing do Manaçaí entrou em contato com a gente solicitando 4 vídeos, uma série de vídeos, que pudessem fazer com que as pessoas conhecessem mais o Manaçaí. Só que ele contou para mim que a história do dono do Manaçaí é uma história fantástica. Ele trabalhava no canavial e ele, com 13 anos de idade, ele trabalhava na lavoura, sabe? Cortando cana. E hoje o cara é dono de 10 franquias. Então, é uma história motivadora, que eu pensei, putz, como é que eu vou fazer essa história? Não pode ser uma história contada pelo narrador, fulano de tal, veio não sei de onde. Não ficaria uma história emocionante. O objetivo era fazer com que as pessoas entendessem de onde vem o Manaçaí. E a importância desse cara que está à frente do Manaçaí. Porque a partir do momento que você tem uma ligação emocional com alguém, alguma figura de uma empresa, a empresa deixa de ser algo institucional, frio, para ser algo humanizado. Então, como é que a gente consegue humanizar uma empresa? Por meio da emoção. E a ideia foi fazer com que o dono da empresa escrevesse uma carta para os funcionários que não sabiam da história dele. E aí eu fiz o briefing com ele contou a história dele, e dentro da história dele eu consegui captar alguns momentos mais importantes, fiz uma carta, ele foi redigindo a carta à mão, a gente pegou essas imagens e depois ele narrou, e depois a gente entregou essa carta para os funcionários, para que eles lessem a carta, e depois a gente perguntou, você sabe de quem é essa história? Aí eles disseram, não. Aí disse, é de Mano, que é o dono do Manaçaí, que é o seu patrão. O pessoal, nossa, não acredito. Então, essa reação, caraca, teve até um funcionário que chorou. Quando ele chorou, eu vibrei. Tem coisa melhor do que você pegar a pessoa chorando no vídeo. Então, causa emoção nas pessoas. Quem assiste esse vídeo, sorri no final junto com os funcionários. Então, é um vídeo que humaniza a marca, que aproxima as pessoas daquela marca. Quando o cara vai comer um açaí agora, no Manaçaí, quem assistiu o vídeo sabe que o cara merece que ele esteja ali consumindo a marca dele, porque foi um cara que lutou na vida, e as pessoas que lutam e vencem na vida, elas são ovacionadas, né? Elas despertam admiração. Isso só une mais a marca. Esse outro vídeo aqui é um vídeo comparativo, que eu mostrei para vocês que não é um vídeo institucional, não é um vídeo corporativo, vamos dizer assim, é um vídeo jornalístico, que mostra o trabalho de uma empresa. É diferente da própria empresa fazer o vídeo. Então assistam aí para vocês verem a diferença de um vídeo com o outro. Que tal uma tapioca bem saborosa? Daquelas que agradam só de olhar. A culinária regional é um dos fortes desta cafeteria gourmet, que foi aberta em 2013 em João Pessoa, e cresceu tanto que hoje é apresentada também como restaurante. Ana Paula lembra dos tempos em que os negócios focavam apenas nos sanduíches naturais. Nós lideramos o mercado por 6 anos na área de lojas de conveniência e cantinas. Eram abastecimentos de sanduíches naturais, principalmente. Também de alguns salgados. Existia muita solicitação de clientes que nós tivéssemos um ponto de atendimento ao público. E aí resolvemos abrir em 2003 com uma outra proposta, que já é uma proposta assim, de uma casa de lanches. As orientações e consultorias ajudaram a estruturar a expansão da empresa. Quando se pensa em abrir um negócio ou melhorar o seu próprio negócio, o Sebrae é um canal de conhecimento, onde você vai encontrar consultorias, produtos, né? É uma parceria que vai nos ajudar a chegar a um ponto, né? O Sebrae tem esse papel, tem essa responsabilidade de dar o apoio às micro e pequenas empresas, né? E a gente chega com soluções, né? Soluções que são testadas, né? São soluções que realmente são voltadas para os pequenos negócios, e essas soluções elas acabam contribuindo com o desenvolvimento do negócio.
Bolos, tortas, salgados, tantos produtos e de repente a gente se depara com peças de artesanato que estão à venda. Quase tudo foi usado aqui e transformado com muita criatividade para a decoração. A estratégia parece simples, mas faz parte da visão diversificada que todo empresário deve ter. Todas as peças da fina fatia que estão em desuso, a gente encontra uma técnica que se transforma numa arte, e normalmente para a decoração. A capacidade de inovar e a busca pela qualidade dos serviços atraem os clientes. Sou recém-chegada em João Pessoa, tem poucos dias que estou aqui, vim para morar um tempo. E estava procurando um lugar para buscar uma alimentação mais saudável. Assim que eu entrei, eu fui muito bem recebida. Gostei muito, que é ótimo. O restaurante tem promoções diárias, atenção especial às redes sociais e à tecnologia de forma geral. Uma das novidades é a presença na rota das cafeterias. Ela traz um conceito de qualificar e dar identidade a essas cafeterias, isso é importante, se preocupando com a manipulação de alimentos. Isso é um fator determinante hoje dentro dos negócios que trabalham com alimentação fora do lar, se preocupando com o atendimento ao cliente e colocando esses negócios numa rota e de forma virtual. Se você fizer uma busca no Google, uma busca na internet, café em João Pessoa, sua empresa vai estar lá. Por quê? Porque vai ter um site onde cada um vai mostrar o seu diferencial. Além disso, a Rota das Cafeterias já está fazendo algumas capacitações, né? É um produto novo que está em pleno andamento. Hoje nós estamos recebendo capacitação na área de boas práticas. Está sendo aqui na empresa feito um levantamento, todo um checklist dos modos que nós formatamos os nossos processos e para ter uma sugestão de melhorias, isso a partir de uma profissional da área. Fizemos a capacitação de atendimento, vamos ter uma capacitação de barista e também da nossa presença digital, ou seja, o que é que a gente pode melhorar para que quem buscar na internet por tomar um café nos encontre. Por aqui, visão e conhecimento andam juntos, por isso rendem ótimos resultados. Então vocês percebem que é uma narrativa mais jornalística, é uma narrativa mais de informação, não é? É de informação e não de tratamento da imagem, de institucionalizar a marca por meio de um audiovisual, é o registro. Então, tem algumas informações que falam do Sebrae e tudo mais, mas é um vídeo mais jornalístico, até porque o repórter que fez, ele é um jornalista e ele passa com essa isenção. Não é um trabalho de uma empresa, não é um branded content, vamos dizer assim. É uma mistura entre o conteúdo de marca e o conteúdo jornalístico, mas não é um conteúdo de marca essencial, específico, e também não é storytelling. Então, quando a gente pensa num vídeo, a gente tem que pensar que nos primeiros 12 segundos do vídeo, aliás, a retenção da atenção diminuiu de 12 segundos para 8 segundos. Então, quando a gente pensa num vídeo, os primeiros 8 segundos dele são fundamentais para prender a atenção de quem está assistindo. Se você coloca um começo monótono, chato, depressivo, é possível que as pessoas não passem nem 10 segundos assistindo, elas já mudam rapidamente. Então, quando você se faz um vídeo, essa praticamente é a formatação básica de um roteiro. Você tem que pensar no tempo, quanto tempo vai durar o vídeo, o texto que vai ter, que você vai separar coluna por coluna, e as imagens, ou frase por frase, e as imagens que vão compor, que vão cobrir esse texto. Aí você tem que pensar se esse vídeo vai ter um off, vai ser só imagens, vai ser só com sobe som, vai ser só um textinho, vão ser só as imagens com trilha, ou vai ter alguém narrando em off, que é aquela pessoa que não aparece no vídeo, ou vai ter alguém aparecendo e falando, ou vai ter uma pessoa aparecendo, falando, outra em off, vai ter vídeo, vai ter imagens, vai ter trilha, vai ter sobe som, o que vai estar no começo, o que está no meio, como é que vai se encerrar. Um bom vídeo é aquele que começa de um jeito, arrudeia, como a gente fala, e depois finaliza, amarra. É o que a gente fala que é um texto amarradinho. É aquele que tem
um objetivo de começo, ele conta toda a história e ele amarra com o início. Esse é o vídeo perfeito. Mas, dentro do ambiente corporativo, a gente pode usar várias técnicas para que isso aconteça. E, normalmente, não precisa ter essa amarração, mas que ele tem uma sincronia, que ele tem uma lógica, que faz com que a pessoa assista o vídeo e ela entenda aquilo que está passando. Porque se você pegar o começo, misturar com o final, botar no meio, não dá. Porque quem escreve um texto, quando você escreve um texto, se você vai lá para baixo e você não entende o que o autor falou, você relê o texto. Mas no vídeo não tem como. Se você assiste o vídeo todo, você não entendeu o começo, a pessoa não vai mais entender o restante. Igual assistir um filme. Então, o que é o branded content? O branded content é o conteúdo de marca. Então, tem que ser entendido que a marca, ela é única. Ela tem que ser única. Então, para isso, eu coloquei as imagens desses tênis para vocês entenderem que na época há alguns anos atrás, antes da globalização, as pessoas queriam ter um tênis. E depois elas passaram a ter só o tênis, mas tinha outros tipos de modelos e outros tipos de cores. E com a globalização você poderia comprar tênis de várias partes do mundo e agora com a internet você compra e não tem limites. Mas a questão é que os tênis, que é o exemplo dessa tela, eles podem ser copiados, não é? Mas a marca, ela não pode ser copiada. A marca, ela tem seus próprios valores, tem seus próprios conceitos, tem a sua personalidade. Então, a marca, ela não pode ser copiada. Por exemplo, a Red Bull, ela até é copiada pela Burnie e tem outras também. Mas, quando a gente fala de conteúdo de marca, a Red Bull, ela tem um canal no YouTube que bomba, porque ela produz conteúdo de marca. Ela produz conteúdo para que as pessoas consumam, as pessoas que consomem os vídeos do canal do YouTube da Red Bull, não são pessoas que veem outros artistas tomando a Red Bull, brindando e tal. São vídeos que são produzidos para quem gosta de aventura, para quem gosta de esportes radicais. Então, o cara que gosta, sei lá, de snowboard, de surf, ele assiste os vídeos da Red Bull porque a Red Bull ela tem essa personalidade de esporte, jovial, de radical. Ela se propaga como uma marca desses valores. Então, quem gosta disso se identifica com ela, se identifica com essa personalidade da Red Bull, entende? Então, a marca, ela é um símbolo, um sinal, um emblema. Ela é uma identidade que tem que criar laços com as pessoas, laços com os consumidores. Ela não tem que mais estar presente no mercado que ela só vende. Ela tem que criar vínculos. E o relacionamento, vocês sabem, que é na base da confiança. E o relacionamento, ele é construído. Ele não é adquirido da noite para o dia, ele é conquistado. Então, são os pequenos detalhes que fazem com que a marca encante seus clientes, deixem de ser clientes, tornem-se especiais e criem embaixadores, que são os clientes que defendem aquela marca. Então, se uma pessoa diz assim, rapaz, eu prefiro Burnie, e o cara que assiste Red Bull, que consome toda a marca por completo, ele vai dizer, cara, não rola. Eu gosto de Red Bull, porque a Red Bull oferece para eles mais do que simplesmente um energético. É todo um conceito que a Red Bull envolve. Por exemplo, nos grandes eventos, a Red Bull está presente, oferecendo grandes experiências, fantásticas experiências para as pessoas que estão ali no evento. Então, a gente sabe que tem um marketing envolvido, mas que o vídeo também faz parte de uma dessas ações de relacionamento com os clientes. Uma prova do mundo dos negócios é esse vídeo aqui, que é bem legal, que é a personalização das marcas. Esse vídeo aqui, eu vou colocar aqui já para soltar. Vocês sabem que carro é esse, né? Esse vídeo é super antigo, esse filme. Foi o primeiro filme real que a Disney fez, que até então eram só desenhos. Então, o primeiro filme feito com pessoas pela Disney foi esse daí, que tinha o personagem Herbie. Então, foi a primeira vez que pessoas apareceram nos filmes da Disney.
Então o Herbie é esse Fusca de 1963 que tinha vida própria. Ele era inteligente, carismático, ele tinha personalidade forte. Então as pessoas se identificavam, faziam a leitura do carro como se fosse uma pessoa bacana que eles ainda admiravam. E olha só que interessante, o significado da placa de Herbie, da qual as letras e números significam Our First, nossa primeira produção, em agosto de 1957. Então até a placa do Herbie tem um conceito, tem um porquê. É mais ou menos quando você faz uma logomarca. A logomarca ela tem que ter um conceito, ela tem que ter um porquê, porque aquele símbolo está ali, porque aquela letra está ali, porque ela foi daquele formato. Então, uma marca, ela tem que ter o porquê das coisas, e um vídeo da mesma forma. Então, essa autenticidade de uma boa narrativa mais a humanização só transforma bons efeitos para colaboradores, clientes e parceiros, e principalmente a marca. E esse vídeo aqui é bem legal, porque a M&M's, né, é um chocolate bacana, que eles humanizam também esses chocolatezinhos. Então, o vermelho é tipo raivoso, o amarelo é o mais de boa. Então, as cores, desses chocolates, eles remetem ao tipo de personalidade de cada um. Então, você que é mais estourado se identifica com o vermelhinho, o cara que é o mais tranquilão se identifica com o amarelinho. E eles sempre fazem produções desse tipo. Olha esse vídeo aqui que legal, eles fazem uma brincadeira com Game of Thrones. Finalmente, acabou o Game of Thrones. Não tem mais perigo de comerem a gente. Agora as pessoas só vão ter outras centenas de séries para assistir. E filmes, e esportes, e reality shows. Mas nadinha de Game of Thrones. Conseguimos! Tá tudo bem? Ficou muito legal. Então, as pessoas que riem com a marca, com o produto, a criatividade, que foi a primeira palavra que vocês viram no terceiro, quarto slide, que é justamente você ter a criatividade, de brincar com isso. O audiovisual é uma terra imaterial e ilimitada. Se a gente colocar 50 pessoas para editar um vídeo que tem o mesmo conteúdo, as mesmas imagens, as mesmas artes, as mesmas entrevistas das pessoas, vão ser 50 vídeos diferentes. Então, não existe concorrência quando a gente trabalha com audiovisual, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Então, uma empresa, ela sempre tem história. As pessoas têm... As empresas, elas sempre vão ter histórias, porque as histórias não são das empresas, são das pessoas. Então, uma boa história envolve pessoas com sentido, com emoção. Os públicos se reconhecem nessas histórias e engajam com essas histórias. Olha que legal esses vídeos aqui do Johnny Walker, que fala sobre motivação. Vocês vão ver esse vídeo e ele é muito legal porque eu vou colocar ele na íntegra. E esse vídeo, ele fala sobre sentimento, motivação, o otimismo, o fato de você estar superando os limites, o fato de você estar buscando desafios, que é normal você cair em alguns momentos, mas que você tem que continuar. Então é muito legal esse vídeo. Com sangue, suor e lágrimas, você até chega lá. Mas o otimismo te leva mais longe. O otimismo te leva mais longe. Keep walking, Johnny Walker. Se beber, não dirija. Tem esse outro vídeo aqui,
que é da Johnny Walker também. E ele já é um formato de vídeo diferente, tá vendo? Ele é no formato vertical. Esse daqui é no formato 16:9, que é horizontal no formato de TV, de cinema. E esse aqui é no formato das redes sociais, que é o vídeo vertical. Olha só como eles brincam com esse vídeo. Olha só a formatação, ó, 3 imagens, 2 imagens, uma imagem em cima da outra, texto, dividido, ó, desproporcionalmente, uma imagem sobre a outra. Olha só que legal. Então, hoje não existe mais essa formatação padronizada que era de TV, de você fazer um videozinho do jeito, plano A, plano B, contra plano G, americano. Então, hoje você faz do jeito que você quiser. A imaginação hoje é o seu roteiro, é o que é certo. Então, como um trabalho de criatividade dentro da economia criativa, quando mexe com a cabeça humana, quando mexe com esse nascimento de ideias que são ilimitadas, não existe o certo ou errado. Você faz a coisa acontecer conforme você acha legal. Então, entenda que do jeito que você fizer, alguém vai dizer, putz, velho, ficou massa. Justamente porque fugiu dos padrões. O bacana é você surpreender durante o vídeo. E esse aqui é um processo de decupagem. O que é isso que eu vou passar para vocês? Decupagem é a construção do roteiro, só que de maneira inversa. Vou passar uma atividade para vocês de decupar o vídeo. Eu vou passar o vídeo, já fiz o upload. Vocês vão pegar esse vídeo, vão colocar o tempo, o texto e as imagens que tem nele, que eu vou explicar bem direitinho, para vocês fazerem esse exercício. Vocês vão se dividir em grupos de até 3 pessoas. 3. O vídeo tem 7 minutos. Vocês vão fazer essa decupagem e escrever para encher esse roteiro. Já está feito o upload, está em Word, vocês vão preencher digitando, certo? E aí vocês vão imprimir e vão levar para a sala na próxima semana, certo? Que aí eu vou levar o roteiro original. E aí, o que é hoje a produção de um vídeo? A produção praticamente de um vídeo é essa. Captação, depois do roteiro, né? Captação, montagem e finalização. O que é o foco hoje do audiovisual? A atividade principal é a criatividade. É você quebrar barreiras. Você surpreender quem está assistindo. Alguém que vai assistir um filmezinho feijão com arroz, um videozinho que todo mundo já faz, você tem que fazer de uma forma diferente. Da forma da sua cabeça. Então, o objetivo é transformar as histórias em conteúdo consumível, conteúdo produzido por empresas. As empresas elas estão se transformando em produtores de conteúdos, além das mídias tradicionais, como foi o exemplo da Red Bull que eu falei para vocês. E se a mídia vive uma crise, os criadores de conteúdo hoje têm a oportunidade para ganhar muito espaço. Porque as empresas elas não produzem conteúdo, elas produzem o serviço e o produto delas. O conteúdo são os profissionais de comunicação que produzem. Então o mercado tem muito por aí. Só em João Pessoa existem 40 mil empresas. Tem noção? 40 mil empresas produzindo conteúdo. Os empreendedores estão loucos atrás de gente que faça isso. Eles querem pagar pouco, mas depois a gente vai conquistando mais espaço. Mas enfim. Então o consumo de conteúdo ele acontece antes de consumir o produto ou o serviço, não é? Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma bicicleta, você vai comprar uma caneta, vai comprar um computador, você antes procura, você consome primeiro o conteúdo, você busca informações, você vai atrás de pessoas que já compraram aquilo ali, aquele produto ou serviço, você começa a iniciar um relacionamento com aquela marca para depois começar a comprar. Por exemplo, existe aqui em João Pessoa o domingo, na verdade no Brasil todo, o domingo de Dust. O domingo de Dust é um domingo que é organizado pela Renault para as pessoas fazerem um passeio, para quem tem Duster, fazer um passeio com a Duster, 4x4. Então a galera sai pelas praias que tem essa autorização de circulação de veículo para fazer passeios 4x4. Isso é um consumo de conteúdo para quem faz, quando a Renault faz um vídeo e mostra essas viagens, essas aventuras. Então, o cara que quer comprar uma Duster, ele vai pesquisar na Renault, vai saber o preço, vai saber as questões técnicas do carro, vai perguntar ao amigo que tem e vai ver um vídeo desse. Putz, velho, que massa! A galera faz um passeio com a Duster, então eu posso comprar minha Duster e fazer esse passeio. Então, o conteúdo, ele também se torna parte daquela área, dessa questão do marketing, de conquistar o cliente.
E 70% das empresas hoje investem em conteúdo digital. E esse número vai aumentar, porque na Holanda, 90% das empresas investem em marketing digital. Apenas 30% delas investem em mídias tradicionais, como TV e rádio. Então, o que é que acontece hoje na captação? Olha esse vídeo daqui que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo foi gravado pela TV Folha e é um vídeo de registro, é um documentário que mostra as mulheres que elas gostam de fazer bronzeamento na laje, que é uma cultura que tem nas comunidades do Rio de Janeiro. E aí, olha só, prestem atenção nessa formatação dos vídeos, preste atenção nas imagens. Você vê que a mulher está olhando para cima, tá vendo? Não tem microfone nela. As imagens, elas são balançadas. Tem muitas imagens, olha, as imagens balançadas, tá vendo? Olha onde é que está o crédito da mulher, está lá em cima, não está embaixo como na TV. Geralmente está embaixo, a TV coloca o crédito aqui, essa TV Folha coloca aqui na lateral, porque são vídeos... registros, são vídeos jornalísticos, mas tira a presença do repórter, tira a presença do cara de narrativa em off, e são elas mesmas que falam. Então, eles perguntam e a dona lá do estabelecimento vai falando da marquinha. Olha as imagens balançando, tá vendo? Tem até um trechozinho que eles colocam em slow, eu acho que aqui mais pra frente. E eles colocam uma música meio que de motel, sabe? Uma música assim, bem paradinha. E olha as imagens, olha assim o texto aqui embaixo, tá vendo? Então, hoje, a formatação de vídeo, de conteúdo, ele está sem regras. O vídeo, ele pode ser feito de qualquer forma, desde que haja criatividade. Olha o foco, olha o balançado. Então, não tem mais essa coisa de engessadinho, perfeitinho, não balança, bota tripé, entende? Então, é dessa forma. Quando a gente pensa num vídeo, numa captação, você coloca mais detalhes do que planos abertos. Olha esse vídeo aqui. Isso aqui é um detalhe, aí já está em slow. Detalhe do rosto, tá vendo? Isso aqui é uma imagem geral. Imagem mais aberta, detalhe. Isso aqui é imagem mais aberta. Imagem mais aberta, detalhe. Então, você vê que ele vai brincando com as imagens, o cinegrafista e o editor. Olha onde é que está o nome dela. Ela está olhando para cima, tá vendo? Quando ela deveria estar olhando no mesmo nível, se a gente fosse entrar num padrão. Detalhe. Então, essa é a proporção. No vídeo, ele tem que ter mais detalhes e menos planos abertos. Geralmente, é 5x2. A cada 5 imagens de detalhes que você faz, uma é mais aberto. Para você compor esse vídeo numa coisa bacana. Porque os detalhes é que enriquecem. A vinhetinha no iniciozinho, ó, de 2 segundos, uma coisa bem rápida. Não tem nesse, mas geralmente na TV Folha, The New York Times, são vídeos bem curtos, que eu estou falando na parte de jornalismo, né? São vinhetas curtas, que só dá o tempo para identificar de onde é que vem. Aqui, esse vídeo identifica a alma do lugar. Não tem grandes equipes, porque mostra justamente a realidade e fica um vídeo mais rico, quando você tira aquelas câmeras grandes para interferir nas pessoas. Para deixar as pessoas mais, não tanto à vontade, quando você coloca uma câmera, pá, chapadona na cara dela. Então, quando você vai conversando de boa, coloca a câmera aqui, ó, coloca a câmera embaixo e vai perguntando para a tia lá, e aí, como é que é isso aqui? Ó? Ela responde de boa, porque ela não está respondendo para a câmera, aqui, olhando para a câmera. Ela está olhando mais para a pessoa, em uma conversa, e ela vai captando. Porque quando a gente coloca a câmera na frente das pessoas, as pessoas já congelam. Você está falando aqui normal, com a pessoa bem de boa, e aí, como é que é o teu trabalho? Ah, meu trabalho é bacana, eu trabalho fazendo marquinhas com o pessoal na laje. Quando coloca a câmera, se posiciona agora, você vai gravar. Aí a pessoa trava. Aí ela vai pensar nas melhores palavras para poder falar e às vezes nem sai o texto, nem sai bacana. Então, essa formatação aqui é a formatação que deixa o entrevistado mais livre e você consegue pegar as melhores falas, é quando ele está mais à vontade. Então, não tem essa história de estabilidade de imagens perfeitas. E quais os conteúdos que a gente pode trabalhar com audiovisual? Cara, a gente pode trabalhar com meio de saúde, área de consumidor, área de direito, economia, beleza, bem-estar, fitness, gastronomia, política, esporte, cidades, infraestrutura, imobiliárias, construtoras. Gente, são 40 mil empresas só em João Pessoa. Então, existe um mundo que a gente pode falar sobre comunicação. Esse outro vídeo aqui,
Deixa eu ver de que é. É o The New York Times, é um documentário que foi feito lá no Rio de Janeiro. E aqui é um documentário que, olha só, imagem tremida, tá vendo? Detalhe do rosto do menino. Aqui, ó, imagem mais fechada. Olha, cortando a cara a cabeça do cara aqui, tá vendo? Imagens tremidas. Isso é um documentário que não tem padrão. Cara, isso é fantástico. Ó, desfocado, imagem estourada. Então, essas imagens aqui são imagens... É um documentário do The New York Times e que fala sobre a história desse cara que trabalha na Rocinha, desse rapaz aí que foi descoberto, que faz esse trabalho social, que é um campeão e tal. Então, esse tipo de documentário, esse tipo de vídeo, são vídeos que mostram histórias de pessoas, histórias inspiradoras. Então, esse foi o foco desse vídeo, esse foi o objetivo desse vídeo. Olha só o vídeo do Red Bull. Esse vídeo aqui, olha só o slow. Então, para quem assiste esse vídeo, diz assim, putz, velho, eu adoro isso, esporte radical, olha só o pulo que o cara deu, olha a neve. Então, percebam que aqui é um vídeo diferente, é para conquistar o cara que gosta, não da Red Bull, mas que gosta do esporte, para que gosta dessa sensação de liberdade. Olha essa imagem do drone. O cara que gosta disso, diz, putz, velho, isso sou eu sou assim, eu adoro isso. É como quem gosta de moto. Quem gosta de moto, quem não anda de moto por necessidade, quem anda de moto porque gosta. Gosta do sentimento de liberdade, gosta do sentimento de estar ali em contato com o que está ao redor dela. Então a Harley Davidson, ela tem essa proposta como marca. Ela não é uma loja que vende motos, ela é uma loja que vende uma filosofia, um estilo de vida. Então essa é a proposta dos vídeos deles, dos vídeos da Red Bull. Eles produzem conteúdo para encantar as pessoas que gostam daquele tipo de material ou de modalidade, enfim, que tem um estilo de vida parecido com ela. É a identificação, é o relacionamento. Então, aqui tem alguns exemplos de como é que era a TV, né? Que ainda tem essa parafernália toda aqui que as pessoas usam para poder gravar. Mas aqui sou eu e meu esposo, a gente usando câmeras menores e não tão impositivas, né? Porque se coloca o microfone na cara da pessoa, a câmera na cara da pessoa, a pessoa já fica mais na retaguarda. Mas quando a gente grava dessa forma, mais aberto, mais livre, deixando a pessoa mais à vontade, ela fala mais abertamente e a gente consegue ter um conteúdo mais interessante. E aqui embaixo é o exemplo de que não precisa você ter uma câmera ou um microfone como esse daqui, por exemplo, que é o Tascam, que eu estou gravando a aula. Não precisa você ter um microfone desse. Com o próprio celular, você liga o áudio e você faz a gravação de um áudio bacana. Você usa um celular para fazer a imagem e usa outro celular para captação de áudio. É super simples hoje fazer vídeo. Era diferente no tempo da gente, com a câmera custava, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais. E além disso, tem aplicativos que ajudam você a fazer um time-lapse, fazer um teleprompter, que é aquele equipamento que você vê na TV, que os apresentadores ficam lendo. Aqui tem alguns exemplos de como algumas empresas estão usando o smartphone para fazer esse tipo de produções jornalísticas e produções de audiovisual rapidamente. Então dá para você fazer uma captação de um vídeo, no celular você edita, você corta o áudio, corta o vídeo, consegue editar. Então é super prático, usando o próprio fone de ouvido para poder essa parte daqui como microfone. Então você usa essa parte para fazer o microfone. Você encaixa no celular, coloca o fone de ouvido e ele já serve como microfone. Alguns exemplos aqui de outros equipamentos e acessórios que são adaptáveis aos smartphones. Olha essa repórter aqui da Globo News. É interessante porque ela substitui, olha quantas pessoas ela substitui. O cara do áudio, o assistente, o cinegrafista e o repórter. Ela substitui 4 pessoas. Então ela mesma pergunta, ela grava e ela mesma edita e manda. Então aqui é super prático. Aqui são alguns equipamentos, tripé com uma lente mais
poderosa para o smartphone. Aqui é o microfone direcional que ficaria em cima da câmera. Não tenho aqui, está ali nos meus equipamentos, não tem aqui. E esse é o Tascam, que é esse mesmo equipamento aqui, ó. Tascam, esse daqui, só que é adaptável para o smartphone, que também tem os gravadorzinhos pequenos para captação de áudio. E aqui eu vou mostrar para vocês esses dois tipos de vídeos que têm o mesmo objetivo, que é estimular as pessoas a adotarem animais de rua, e que um é diferente do outro. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem os dois. Normalmente os abrigos que existem são ruins, os animais morrem de doenças, de viroses, de superlotação. As pessoas que abandonam em abrigos achando que os animais vão ser doados e ficarem felizes, não, eles morrem, ou morrem de doenças ou de depressão. As pessoas gastam um valor absurdo, né, para comprar um animal, quando existem outros que poderiam estar levando um amor incondicional o resto da vida, sem precisar que a pessoa gaste um centavo com isso. Eu quero comprar um malhado. Esse aqui? Isso. Esse aqui. Ele tá de graça. Mentira. Mentira. De graça. É mesmo? É. Você é um hospedante agora, levar de graça? Assim? É sério? Sério? Eu ia tirar um desconto pra você. Não, ele é de graça. Como assim de graça? Zero, custo 0%. Zero, nada. Ah, mentira. Zero de graça. Ai, eu quero. Acho que no final das contas o que vale é a empatia, né, entre a pessoa e o animal. Né? Não faz diferença se o animalzinho é de raça ou sem raça, porque vale mesmo é o amor que vai rolar ali entre a pessoa que está ali na pet shop e o bichinho que está na vitrine. Então vocês viram como é diferente um do outro, da proposta de um com a proposta do outro. Então como você faz um vídeo vai influenciar muito no que você quer. Então quanto mais cuidado no vídeo você tem, quanto mais dedicação você tem no vídeo, você consegue alcançar os seus objetivos. Você vê que a proposta era a mesma dos dois vídeos, mas que um toca o coração e o outro nem tanto, né? Então, para que existe hoje storytelling no mundo dos negócios, no mundo corporativo? O vídeo, ele traz a memória institucional de uma corporação, de uma instituição, consolida a cultura da empresa junto aos funcionários, poliniza informações relevantes da empresa, em que todos os fluxos comunicacionais, impede também, né, o rádio peão e faz com que isso diminua bastante. Auxilia no argumento de vendas das pessoas que estão à frente dessa parte comercial da empresa. A argumentação fica muito mais forte quando você tem um vídeo bacana. E gera relevância na missão e nos valores da empresa com todos os colaboradores, com os públicos internos e externos. E o que é que a gente vai falar agora sobre briefing? Briefing, ele vem justamente da questão de resumir, de você pegar as principais informações e você condensar. O briefing vocês já sabem, porque são da área de comunicação, já devem ter feito briefing para fazer a pesquisa do TCC, do trabalho de empresa, de planejamento, enfim.
Então você já sabe um pouquinho sobre o briefing. Um briefing é você pegar todas as informações que tem possível daquela empresa e você conseguir identificar na sua cabeça o que é aquela empresa e resumir. Então, primeiro você vai fazer o quê? Você vai conhecer a empresa. Qual a missão dela, os valores, os públicos, a atividade central, quais são os valores dos produtos e serviços e o que ela precisa. Afinal de contas, se a gente for fazer um vídeo para a empresa, o que essa empresa precisa? Qual é o produto que vai ser desenvolvido? É um vídeo institucional, é um vídeo corporativo, é um vídeo de apresentação, de sensibilização? É para o público interno, é para o público externo? É para alguma questão social? Qual o público-alvo? Para quem esse vídeo vai ser exibido? Qual a finalidade desse vídeo? Você quer que as pessoas façam o quê a partir dele? Qual o segmento de mercado da empresa? Porque isso é muito sutil. Por exemplo, a gente estava gravando vídeos, a gente grava hoje vídeos com médicos. Existia um problema, uma linha muito tênue, porque o vídeo ele precisa atingir os pacientes. Então tem que ser uma linguagem simples. Mas ao mesmo tempo, uns médicos eles ficam mais resistentes em deixar muito simples a linguagem, porque eles vão se queimar dentro da área médica. Então tem alguns requisitos, na verdade requisitos não, mas existem algumas denominações, alguns termos que são técnicos, que eles têm que dizer para não se queimar com os outros médicos, mas que se eles falam, as pessoas comuns não vão entender. É igual a linguagem de advogado. Advogado tem o direito tem linguagem própria, né? Que se um do advogado conversar com o outro, um vai entender o outro. Mas se for conversar com a gente não vai entender, porque tem algumas palavras que são muito específicas. Então, quando a gente trabalha com o briefing, o audiovisual, a gente tem que interpretar essas informações, mas também não prejudicar o cliente, para que ele não fique abaixo dos amigos, né, dos colegas de profissão, mas que também não fique acima demais do público-alvo daquele produto, que no caso é o vídeo. Então, onde é que ele vai se viabilizar o vídeo? Onde é que ele vai estar? Ele vai ser propagado numa TV, vai ser propagado no Facebook, no Instagram, no Twitter? Quanto será investido? Qual vai ser o preço do seu investimento para fazer esse vídeo? Porque muitas pessoas perguntam, quanto é que eu cobro no vídeo? Aí você vai ter que calcular. Usa o seu equipamento, gasolina, seu tempo. Isso é que vai calcular quanto vai ser investido, quanto você está disposto a investir em você mesmo para fazer vídeos e para cobrar do cliente. Quais são os equipamentos que precisam ser usados? O cronograma, quando é que vai ser a produção, como é que vai ser a gravação, como é que vai ser essa logística, quando vai ser a edição e quando vai ser a entrega. Qual é o alvo destaque? O foco central desse vídeo é motivacional, ele é denunciativo, ele é institucional, ele é informativo, ele faz parte de um projeto, de um programa. Quais são as diretrizes? Tem trilha, vai ter arte, letra, vai ter uma vinheta da empresa? Qual produto, algum produto referência já produzido? Porque geralmente os clientes eles eu já fiz um videozinho assim, eu queria de novo parecido com esse. Quais são os padrões de identidade visual do cliente? Ele já tem uma marca? Porque essa marca ela tem que obedecer, ela tem que estar no vídeo. E tem que ser conforme a marca dele. O padrão de identidade visual do vídeo tem que ser condizente com a marca do cara, da empresa dele. Quais são as imagens e os locais de gravação? Durante o dia, vai ser durante a noite? É perigoso? É viável? Tem luz para ser à noite? E os entrevistados e disponibilidade para fazer essas gravações. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de fazer um vídeo. O jornalismo empresarial, ele é basicamente o que a gente faz em relações públicas, até porque as relações públicas nasceu nos Estados Unidos justamente com essa pegada de jornalismo empresarial. Então, basicamente o jornalismo empresarial é a base do jornalismo, que é essa questão de coletar, investigar, analisar e transmitir. O jornalismo empresarial e o jornalismo como toda a comunicação, na verdade, ela trabalha dessa maneira. Quando eu estou enviando mensagens para vocês, que é a comunicação, vocês recepcionam de uma forma, então vocês decodificam o que eu codifiquei. Vocês decodificam. Se vocês vão passar essa informação para outra pessoa, vocês codificam da forma de vocês e emitem. E aí essa pessoa decodifica da forma dela e codifica novamente para passar adiante. Então, isso é a comunicação. É recepção, é emissão, é codificação, decodificação o tempo todo. Essa é a mágica da comunicação. E os vídeos
Da mesma forma. Quando a gente vai pensar em construção de um texto, eu coloquei essa artezinha aqui para ilustrar o que acontece. Por exemplo, esse cara aqui, eu passei para eles dois, para esse casal, a mesma informação da minha empresa. Fiz o briefing com os dois. O cara, ele vai fazer um texto. Então, ele codificou uma mensagem. Ela já interpretou da forma dela. Decodificou e codificou da maneira dela. Então, ela faz um outro tipo de mensagem. Quando os dois, eles se unem, eles conseguem codificar, eles conseguem construir uma mensagem que tem o DNA dos dois. Então, o homem codifica de uma forma, a mulher codifica de outra, e quando eles se juntam, já é outra codificação. Por isso que um texto, ele é produzido a 4 mãos, e não a 2. Foi o que eu falei para vocês antes. Porque quando você precisa construir um texto, e uma outra pessoa precisa ler, principalmente quando a gente fala de audiovisual e quando a gente fala de roteiro. Por quê? Porque a minha interpretação, eu faço uma leitura, certo? Eu faço a leitura de um texto. O texto está aqui, eu vou, escrevo, tal, vejo, releio, e algumas coisas vão passar despercebidas. Porque eu já vi tanto aquilo que eu nem me toquei. Quando eu coloco outra pessoa para ler, ela consegue identificar algumas coisinhas que podem ser ajustadas. E quando eu faço o briefing de uma empresa junto com outra pessoa, o empresário vai me passar as informações, vai passar para a pessoa, que é, no caso, o casal. A gente vai construir um texto juntos que vai ser complementar. Vai ser um texto mais completo. Que os dois vão dizer, eu li e entendi. Por isso que é importante revisar. Quanto mais revisão, melhor. E se tiver uma terceira pessoa para ler aquele roteiro que foi feito, a pessoa vai dizer, eu entendi. Eu entendi essa história. Então o texto está perfeito. Quais são os passos para construir um texto? Primeiro você vai fazer o briefing, que é por meio das fontes. Depois você vai entender o que é que o cara está falando. A gente só pode fazer um texto quando a gente entende o que a pessoa fala. Por isso que eu digo, quando eu vou fazer algum briefing, eu digo, olha, eu preciso que você me fale sobre esse projeto. O que é esse projeto? Esse projeto a gente trabalha com as escolas municipais, federais, instituição superior, que a gente tem um plano de implementar um projeto que é para tal. Eu disse, mas o que é isso? E isso aqui, eu não entendi, fala isso aqui. Eu só vou poder construir um texto, um roteiro, se eu entender o que a pessoa está falando. Não tem como fazer de outra forma. Então, depois que eu entendo o que ela me passa, eu vou filtrar, selecionar o que tem de mais legal e vou codificar. No briefing, eu peguei as informações, decodifiquei que eu entendi, filtrei e depois eu codifiquei novamente. Quando eu faço o texto, eu codifico essas informações que foram decodificadas. Então, aí é simples. Qual é a maneira estruturada de se fazer o briefing, fazer o roteiro? Primeiro você vai reunir as informações, vai elaborar, vai começar a escrever, depois você vai ordenar com começo, meio e fim, organizar as principais informações, enxugar as gorduras, vai tirar o que é dispensável e vai finalizar. Vai resumir um máximo. O vídeo é o suprassumo da informação. Então, por isso que a gente fala da pirâmide invertida que tem no jornalismo. Mas isso aqui é para texto, não é para vídeo. Para vídeo existe uma liberdade, porque você já tem a ajuda das imagens. Você não vai colocar a praia é linda quando a imagem já está mostrando que a praia é linda. Então, isso é só um guia, porque na pirâmide invertida do jornalismo, primeiro a gente dá as informações principais, coloca as declarações, que são exemplo de release, e depois bota os detalhes. O vídeo não tem tempo para declarações grandes, não tem tempo para informações longas. Tudo é bem enxuto e direto. E por último, a revisão do colega. Então, aqui são alguns vídeos, é a finalização, na verdade, da história. Então, quando você pega as histórias
as histórias que se tornam interessantes, elas vão virar filmes. Muitos muitos filmes, eles são apenas resumos de livros. Então, os livros, eles têm, sei lá, 600 páginas. Para transformar isso num vídeo, num filme de 2 horas, é muita coisa cortada. Tanto é que tem muita gente que diz, não gosto de assistir o filme, eu gosto de ler o livro, porque é mais completo. De fato, nem se compara. Porque filme, ele vai ser sempre mais sucinto. Porque ninguém vai passar 2, 3 dias assistindo um vídeo, a não ser que seja uma série. Mesmo assim, as séries também são cortadas, não são segmentadas. Pronto, agora eu vou passar para vocês a atividade, certo? Esse roteiro aí já está lá, já foi feito o upload, certo? Vocês vão pegar esse texto, esse roteiro, esse modelo de roteiro, e vocês vão fazer a decupagem. A decupagem é o seguinte, vocês vão pegar esse vídeo daqui, certo? Que inclusive foi feito pela minha empresa recentemente, e vocês vão pegar e colocar nesse roteiro o tempo que aparece o texto e as imagens. Gente, é muito simples. Olha só. O tempo. Você vai colocar aqui, ó, 10 segundos. Aí você coloca o texto, o que é que aparece. Se não aparecer nada, você bota sob som. Imagens. Quais são as imagens que aparecem? Aqui, depois dos 10 segundos, o que é que aparece? A sonora do cara, tá vendo? A entrevista dele. Aí você vai colocar aqui, de 10 segundos até, sei lá, quanto é que dura a sonora dele aqui? Deixa eu ver. 10 aos 15. De 10 a 15 segundos, Eliezer fulano de tal. Ele fala isso, coloca entre aspas, tal. E imagem você bota sonora com fulano de tal. Isso aqui é sonora, gente. O texto, o áudio que vocês escutam de uma pessoa que não aparece é off. Quando aparece uma pessoa falando, é sonora, certo? Isso é uma linguagem do audiovisual e também do jornalismo. Então aqui, ó, vocês vão fazer isso no vídeo todo. Por isso que o grupo tem que ser de 3 pessoas, porque vocês se dividem e aí cada um preenche o trecho do roteiro, certo? E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão trazer na próxima aula, isso aí impresso, esse roteiro de gravação impresso, e aí eu vou colocar para vocês fazerem uma atividade em sala de aula para dar continuidade, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente se encontra e façam esse exercício porque é a base de qualquer construção de audiovisual que vocês forem fazer, é esse abençoado desse roteiro. Então, começa pela decupagem. Depois a gente vai fazer o exercício de construção de roteiro mesmo, tá certo? Valeu, bom final de semana para todo mundo e até a próxima semana.